Ok. Portanto, na continuação do vídeo anterior, temos aqui a meia final entre o Running Wild e o Okran. O Running Wild ganhou 2 dos jogos e o jogo decisivo foi o azul. Mas vamos começar a ver primeiro os dois primeiros, o Carcassonne e o Welcome To, para ver o que é que aconteceu durante a partida. Portanto, aqui na parte das estatísticas, mais pontos por parte do Running Wild em estradas, também fez mais pontos nas cidades. Nos mosteiros houve uma aposta maior, o Okran fez mais pontos com os mosteiros e há só aqui uma vantagem de 6 pontos nos farmers em relação ao seu oponente e jogou mais 2 peças que o seu oponente também. Ou seja, 2 mais meeples que o seu oponente. Vamos dar aqui uma vista de olhos o que aconteceu na partida. Foi uma partida um pouco mais equilibrada que na primeira meia-final. Vamos aqui avançando para dar uma vista de olhos. Aqui um ataque por parte do Okran a esta cidade. Algo que se vai notar, esta cidade é uma cidade que vai andar aqui a crescer e vai sofrer ataques e contra-ataques por parte dos jogadores. O Running em termos dela tem um valor um pouco mais alto que o Okran, embora o Okran também já está habituado a jogar Carcassonne, talvez não a um nível tão alto, se calhar como alguns dos jogadores da seleção portuguesa, mesmo assim é um jogador que sabe o que está a fazer quando está a jogar o jogo. Portanto, este meeple aqui está na rua, não é um campo, mas está aqui já a trabalhar para a estrada, a ver se faz aqui uns pontos rápidos. Ou melhor, no caso está a tentar ligar com a rua na estrada que o Okran começou a fazer aqui. Portanto, aqui o Running Wild pode-se aproveitar, se sair a peça correta, uma curva para roubar pontos ao seu oponente, que andou aqui a trabalhar com isto. Portanto, aqui, neste momento, quando o Okran com esta peça estava a querer fazer um ataque a esta cidade, mas depois o que acontece é que o Okran aproveita-se e faz um ataque e depois o Okran volta aqui a equilibrar as contas e pelo menos não perder tantos pontos como seria à primeira vista. Aqui tem 2 farmers, aqui estão empatados, aqui mais uns pontos de cidades rápidas por parte do Running Wild, que tem mais meeples e aqui a aposta dos mosteiros, mas que o Running Wild consegue fazer vários pontos ao longo do jogo rapidamente, enquanto o Okran neste momento só tem um. Ok, recuperou agora o outro meeple, mas está mais restringido agora a poder, porque a poder recuperar alguns dos seus meeples que estão em jogo. Ele precisa de fechar aqui algumas estradas para tentar recuperar isso. E o Running On não tem necessidade neste momento de fazer algo desse género. Por exemplo, ele tinha aqui a curva, podia ter posto aqui a curva, mas por acaso pôs aqui. Mas roubou pontos, fez com que esta rua valesse menos para o Okran. Aqui um ataque, outra vez uma ameaça de um ataque aqui à outra cidade. Mas o Okran consegue se defender facilmente. E tenta fazer aqui uma cidade também e que outra ameaça de outro ataque. Portanto, houve aqui muitos ataques e contra-ataques às cidades dos seus oponentes quando tinham um meeple. Portanto, há aqui uma vantagem pontual, embora o Okran tenha aqui uns mosteiros que se conseguisse fechar. Mas nota-se que agora o Okran, já sem meeples, se não conseguir fechar, eu só vou andar aqui um bocadinho mais devagar para ver a parte final do tabuleiro. Ok. Portanto, aqui na parte final do tabuleiro, portanto, aqui há estes dois meeples
praticamente são um ao outro, não tem grande peso. Tem aqui dois farmers, mas também tem outros dois farmers aqui, portanto estão praticamente, presumo eu, aqui precisa haver uma união deste território aqui. Penso que é isso que falta. E cá em baixo tem aqui uma estrada em que o Running Out ganha uns pontos, mais uma cidade. Portanto, aqui este meeple é o meeple que vai dar 6 pontos a mais que o seu oponente. O Okran consegue unir este território. Portanto, estes farmers agora estão só a anular um ao outro. Mas em termos de tabuleiro, a vantagem neste momento está para o Running Wild. E faltando duas peças e sem meeples é muito difícil neste momento ao Kran recuperar. Tinha de fazer esta cidade, algo que não vai acontecer, já não iria acontecer. Portanto, não tem aqui muito mais para fazer. Aqui não há muito mais nesta cidade, mas já não era relevante. E estes são os pontos finais. Portanto, o Running Out conseguiu fazer alguns pontos mais ao longo da partida, o que contribuiu para a sua vantagem. E este Farmer aqui em cima deu mais 6 pontos, embora não era necessário para decidir o jogo, porque a diferença era um bocadinho maior do que isso. Portanto, mas ter mais meeples, notou-se ao longo do jogo, ele tinha mais meeples. Portanto, teve mais opções ao longo do jogo para jogar. 123, 109, o Running Out ganhou esta partida. Depois foi aqui a partida do Welcome to. Aqui a desvantagem era para o Running Out, que não é um jogador tão experimentado neste jogo. Portanto, vamos dar aqui uma vista de olhos a ele e ver o que é que aconteceu durante a partida. Portanto, aqui é dois de... O primeiro objetivo são 6 casas de 6, portanto, e aqui o terceiro é 2 de 2 e 1 de 5. E tem aqui fazer parques em 2 ruas. Portanto, este objetivo é o mais importante dos dois. Estes aqui complementam-se depois, mas apanhar os parques acho que era o mais importante logo no início para tentar fazer este objetivo e ficar despachado o mais rapidamente possível. Vamos ver, e algo que o Okran, que era um jogador mais experimentado, sabia disso à partida e começa a fazer, e sempre que vê uma carta de parque, aproveita-se, apanha e marca. Porque os parques são muito úteis, são muitos pontos. Se uma pessoa conseguir completar, por exemplo, todos os parques da rua de baixo são 18 pontos, a rua do meio 14 e a rua de cima 10, portanto é muito ponto para deixar passar. E quando tens um objetivo que é por parques, portanto, o foco deve ser apanhar as cartas de parques. Algo que se nota que o Running Out é um pouco mais inexperiente, não se focou tantas vezes a apanhar as cartas de parque e isso custou-lhe alguma desvantagem. Portanto, terceira carta de parque, portanto, e os números estão a sair muito bem ao Okran nesta altura do jogo. Aqui. Começa aqui, e aqui esta cerca é muito boa porque 3, 6 e depois tem outro 3, 6. Portanto, se eu completar, e ele começou a trabalhar na rua de baixo, se eu completar toda esta rua de baixo, tem as casas suficientes para o 6, já não precisa pensar nas cercas, só tem de pôr os números. Os números que ele está a pôr aqui no meio são os números centrais, ele tem muita manobra ainda para pôr os restantes números. Running Wild aposta na rua no meio, portanto, mas começa agora a trabalhar para os parques. Tem uma vantagem porque requer menos parques, mas no caso ele precisa de 2 e o Okran também precisa de 2, portanto, os parques de cima provavelmente vão ser as próximas ruas. Portanto, teoricamente
diria que o Ocran está numa melhor posição e ele 4, que é o número perfeito, que, não, que é a continuação destes números. Por exemplo, aqui ele apanhou o 14. Não é um número neste momento essencial. O 4 teria sido mais importante e trabalhar noutra rua do que já estar a apostar em números nas extremidades e que ele, por exemplo, apostou no 6. Mas é muito. Começa a espalhar-se, ou seja, pôs uma piscina, pôs outras circunstâncias que lhe atrasam um bocado, não está tão focado, ou não tem os seus números tão centrados como se nota aqui no caso do Ocran. 9, claramente o Ocran vai apanhar aqui o 9 e mete aqui, portanto, saiu-lhe praticamente números quase perfeitos, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 destes números são parques e todos na rua de baixo. E já tem quase o segundo objetivo, já está quase a meio. Só faltam mais 6 números e ele tem muita manobra. Portanto, aqui provavelmente vai começar a focar-se na rua de cima, exatamente, faz outro parque. Portanto, este era o foco do Ocran, de fazer a rua de baixo e os parques. Aqui provavelmente deve ser um 6, mas ele não quer apanhar um bicho neste momento. E faz aqui um setor de 5 casas, que é já pensar no terceiro objetivo, e só precisa depois fechar aqui mais uma cerca para fazer um setor de 2. Aqui ele já está a trabalhar para a rua de baixo, e no caso do Ocran ele está já espalhado em 3 ruas. Tem aqui uma de 5 e uma de 6. Mas pronto, vamos ver o que é que acontece. Avançar aqui um bocadinho mais no jogo. Portanto, em princípio, o Ocran consegue os 2 primeiros objetivos, o primeiro e o segundo. O terceiro não é tão importante ser o primeiro, porque não. Aqui faz um setor para 2 casas. Aqui mais um parque. Ou seja, aqui só lhe falta mais um parque na rua de cima e completa aqui o setor. Por exemplo, no caso do Running Well, ele tem os parques da rua do meio, mas ainda não fez nenhum parque em nenhuma das outras ruas. Portanto, isso vai lhe custar pontos no fim do jogo. Aqui a apostar em tentar fechar o setor da rua de baixo para fazer o 6x6. Aqui uma cerca que não era muito importante, mas era o número que quis aproveitar. E aqui provavelmente deve ser o último parque da rua de cima, fechar já isto. Exatamente, 12, cumpre o objetivo. São mais 10 pontos. Portanto, só preciso agora aqui de um 2 e um 14 ou 15 para fechar a rua de baixo. Portanto, tem aqui um 1, presumo que deve ser o número que ele vai utilizar. Exatamente, mete ali o 0, só para ter um número mais engraçado. Podia fazer aqui o 15, mas opta, ou seja, ele podia ter feito aqui o 15 e completava o 6x6 e podia pôr o outro número, talvez aqui numa das ruas, a rua de cima, mas ele também provavelmente olhou para o seu oponente, viu que o 6x6 dele está muito atrasado, o 5x2 não está muito atrasado, mas tanto não aparece, ele quis crescer mais parques, dá mais pontos do que estar a apanhar um bis e estar a perder um ponto no final do jogo. Aqui mais um parque, aqui mais 2 parques na rua do meio e são, que é o que vai acontecer. São 14 portanto
fazer crescer pontos. É neste momento o Ocran está a focar. E aqui é beneficiado com um 15 que completa a rua de baixo, para além de dar pontos extras para casas. Provavelmente deve ser o de 6, que passa a dar 7 pontos. Exatamente, começa a valer 7, são 14 pontos, completa o objetivo, são mais 4 pontos de vantagem se o seu oponente conseguir fazer. O seu oponente já fez o objetivo do terceiro objetivo, mas agora está muito atrasado em conseguir completar ainda o 6x6. Precisa aqui dois números, não são difíceis, precisa de um 5, um e um 2. E aqui precisa de uma cerca e tentar fechar estes números. Até agora ninguém utilizou rotundas para tentar ter mais manobra. Não é o número de par que o Ocran quer, não quero 9. Mas está aqui a fechar aqui mais uns setores, aqui um 5x5. Mais uma piscina, precisa de fechar aqui poucos números para completar o objetivo, precisa de 2 números certos para completar. Ele por acaso, agora estou aqui a reparar, ele podia ter feito aqui o 1 e punha aqui e tinha posto aqui o outro número e tinha feito este segundo objetivo de uma só vez e tinha acabado o jogo. E olhando para a situação do seu oponente, acho que tinha sido a jogada perfeita. Ele tem uma grande vantagem, o seu oponente está muito atrasado a cumprir os outros objetivos. Não saiu nenhuma cerca. É improvável que ele faça alguma rotunda. Portanto, aqui o bis teria sido a jogada correta. Ou seja, ele tinha posto aqui um 1, fazia um 5, tinha posto aqui o outro número e tinha completado o terceiro objetivo e tinha acabado o jogo. Mas por acaso, se calhar ele focou-se mais em querer mais uns pontos, mas não era. Aqui tinha a vantagem de fechar o jogo já. Aqui, último parque, são mais 14 pontos. Embora aquele bicho provavelmente permitiu ao. Porque ele pôs aqui um bicho que permitiu fechar estes dois. Portanto, não sei se foi na jogada anterior. Talvez esteja incorreto da minha parte, mas pronto. Analisando, parecia-me que era uma jogada segura e que tinha dado a vitória naquele momento. Porque ele fechava aqui um de 5, dava mais 5 pontos. Fechava aqui este, teria dado mais 2, teria feito mais 3 pontos. Pelas minhas contas, eu presumo que ele tinha ganho a sua jogada naquele momento. E assim está um pouco a necessitar de um número. Agora saca o 12 que permite ajustar e terminar o jogo. Cumprir o objetivo e ganhar. Portanto, 97-88. Aqui foi uma questão de não focar tão rapidamente nos parques no início. Fez os outros objetivos, até tinha os 6 a dar bastantes pontos, estava a dar 12 pontos por cada um deles. O 2 fez aqui um setor de 2 e outro de 2. Talvez o de 5 teria sido mais importante. Não, ele só tinha um de 5. Portanto, houve aqui. Acho que na parte do running well era ter focado um pouco mais cedo nos parques. Teria ajudado. As rotundas provavelmente também tinha sido uma ajuda para ele fechar, principalmente da rua de baixo, porque foi uma rua que ele focou-se menos no início. Ele precisava aqui de números muito específicos, 5, 6. Ele precisava de uma rotunda aqui, pelo menos. Portanto, este foi o jogo do Welcome to.
uma vitória para o Ocran, portanto íamos para o jogo decisivo, que seria aqui no azul. E foi um jogo muito decisivo, ganho por 1 ponto. E provavelmente neste jogo o vencedor até teria sido o Ocran numa destas jogadas finais, que já vou mostrar. Portanto, aqui vamos avançando. Portanto, os jogadores para já apanhar peças ou da coluna do meio ou das duas colunas ao lado do meio. Há aqui um foco tentar. As colunas do meio são muito úteis porque depois sempre que colocamos peças adjacentes começam a dar mais pontos. Portanto, no início não há assim ainda muito foco, nenhum deles foca-se nas colunas das linhas laterais, que é muito bem. Aqui o Running All precisa de várias brancas e consegue outra branca. Portanto, já está aqui com uma coluna quase garantida, porque só precisa de um vermelho e um branco, e um vermelho e 2 amarelos, que será relativamente fácil. Aqui um foco também na coluna do meio. Portanto, aqui, comparativamente à outra meia final, os jogadores a jogarem de forma muito similar um ao outro. Para já, neste momento, 3 pontos, mas ainda está muito no início do jogo. Poucas pretas. Só que nesta rodada o Ocran teve um pouco azar. Só saírem 2 pretas. Só saírem 2 pretas, que não permite fechar nesta rodada o preto. Portanto, teve um pouco azar neste momento do jogo. E ele agora aqui está um pouco indeciso. Por acaso, neste caso é o Running All, porque ele primeiro pensou vou apanhar os amarelos por causa disto, mas ele deve ter pensado que o seu oponente só pode pôr as amarelas na quarta linha. Não, volta atrás. Não, ele acaba por decidir que esta é a jogada para lhe dar mais pontos no futuro. Portanto, aqui ele não queria apanhar as vermelhas para não levar com os 2 pontos negativos das brancas, mas podia ter completado aqui este setor. Vamos ver se isto lhe custa, porque vamos cá ver, eu acho que as vermelhas teria sido a melhor jogada, mesmo apanhando 2 pontos negativos. O seu oponente teria decidido se queria apanhar a preta e perder os pontos. Acho que aí talvez tenha sido a melhor jogada. Apanhar as 2 vermelhas, não querer apanhar a preta. Acho que teria sido mais útil. Assim, ele acaba por apanhar as vermelhas. Mas penso que ali naquele caso a urgência era mais seguro ter de apanhar as vermelhas e depois a preta. Portanto, aqui vamos pontuar. Os jogadores. O Running Off ganha 4 pontos negativos, mas está com 7, que começa a ser bastante. Mas é o primeiro jogador. E agora tenho de fechar aqui estes setores todos. Brancas, não há muitas. Só há 4 brancas. E o seu oponente, claramente, de certeza. Não, por acaso não vai apanhar a branca. Ou não vai apanhar brancas. Ou também. Eu não acho que esta. Não acho que tinha sido urgente apanhar as pretas, mas. Aqui amarelas. Aqui apanha 2 brancas que faz aqui este setor.
As brancas eram muito importantes para impedir que o seu oponente conseguisse fazer esta coluna, embora ele já está aqui o amarelo e o azul, portanto está muito perto de fazer isto. Apanhar a preta é quase fundamental para fazer, que é o que dá mais pontos. Aqui é uma decisão. Portanto, aqui é uma decisão um bocado custosa, porque se ele move. Ele provavelmente quer apanhar uma branca só. Ele exatamente quer mover uma branca para deixar a hipótese ou de ter o azul ou de ter o preto na próxima jogada. Para... Aqui é um branco que ele vai apanhar. Aqui provavelmente vai apanhar o preto. E aqui apanha. Portanto, aqui. Exatamente. O que acontece é que o Running Gun não vai apanhar estas 4 vermelhas, portanto vai apanhar as amarelas, que não vai levar com tantos pontos, e o Okran depois pode apanhar as vermelhas tranquilamente. E assim não deixa só ele apanhar um azul e perder menos pontos. Portanto, esta era a penúltima rodada. Portanto, eles estão muito perto de agora de concluir o jogo e o Running Gun precisa de 2 brancas. É fundamental apanhar 2 brancas, embora o Okran é o primeiro jogador. E as brancas são logo a primeira jogada porque eu quero fechar este. Portanto, este era essencial. O Running Gun tem de apanhar uma branca à vez, senão ainda vê o seu oponente o a bloquear. Aqui é um processo que ele está a pensar o que é que fica. Portanto, ele simula várias vezes no jogo o que é que fica no tabuleiro. Portanto, aqui são várias contas que estão aqui a fazer-se e a ver aqui vários cenários. Portanto, isto foram tudo contas por parte do jogador a planear a sua jogada. Portanto, como podem ver, até ele meter a peça, ele sabia que tinha de apanhar uma branca, só que estava a simular o que é que ia deixar no tabuleiro e pensar o que é que o seu oponente iria apanhar. Aqui é o bloqueio. Bloqueio não, mas porque também lhe dava jeito o branco. Aqui é a última peça branca, tinha de apanhar, senão perdia o jogo. Aqui 2 pretas para fechar aqui a linha e também dar mais pontos, porque é o branco e o preto e o vermelho. Dá aqui bastantes pontos. E o Running Out é o primeiro a apanhar, portanto, os 4 amarelos é a jogada, porque é aquela que dá mais pontos a ele. Mas esta é a jogada decisiva do jogo que determina quem ganha o jogo ou não agora. Portanto, se olharmos para o lado do Okran, ele tem preto e azul e em baixo, na linha de baixo, tem vermelho e azul. Portanto, ele consegue pôr, embora o azul dá-lhe para os dois, o preto só dá para o de cima, o vermelho só dá para o de baixo. Se formos ver ao lado do Running Wall, o vermelho não consegue colocar, portanto são peças perdidas. O preto e o azul ele consegue até pôr aqui o preto na linha 3, embora só dá um ponto, não dá mais que isso. Mas, e acho que aqui esta jogada do Okran foi mais a pensar que iria apanhar pontos negativos, que no caso, que era a jogada seria a seguinte. Imaginem que o Okran apanhava o azul e metia o azul na linha de... numa das linhas. E se calhar o seu oponente... ok, tu meteste o azul na linha de baixo, aqui, então eu vou apanhar as pretas e bloqueio-te. E depois tens de apanhar 4 pontos negativos. Tu colocaste o azul na linha de cima, então eu vou apanhar as vermelhas e tu ficas com as pretas e tens também a apanhar 4 pontos negativos. Acho que este foi o procedimento e o cálculo do Okran, ou seja, que teria de apanhar as pretas primeiros porque iria apanhar 4 pontos negativos. Mas o seu oponente também iria apanhar mais do que isso, porque se
ele iria também apanhar, ele iria apanhar 5 pontos negativos se fosse apanhar as vermelhas para fazer essa jogada. Portanto, não era tão benéfico para ele. E se o seu oponente apanhasse as azuis, fazia com esta linha, quando colocava aqui as azuis, ganhava 5 pontos, mais 2 pontos da linha, ao custo de 3 pontos. Portanto, compensava do que estar a ganhar só um ponto com a linha vermelha. Aqui com as pretas só ganhava um ponto, aqui ganhava 5, mas só perdia 3, portanto, na realidade ganhava 2 pontos na colocação, mais 2 pontos da linha seria 4 pontos, e o jogo foi decidido por 1 ponto. E esta era a jogada, o Ocran tinha de apanhar as azuis, e sabendo que o seu oponente só podia pôr as pretas, o Running Al só tinha a opção de apanhar as pretas aqui, que não lhe custavam pontos. Portanto, o Ocran podia facilmente pôr as azuis na quarta linha, porque depois iria apanhar as vermelhas e punha na linha de baixo. E isso daria a vitória. E o que aconteceu, ele apanhou as pretas, porque quis aqui fazer 3 pontos, mas não compensa. Nem chegava a fazer 3 pontos. Queria não perder pontos para o seu oponente. Ou seja, tinha o azul como segunda opção, mas o azul ao running out dava muitos pontos. Infelizmente para o Ocran, esta decisão custa-lhe o jogo e também a presença na final. Portanto, aqui 5 pontos. Enquanto se tivesse colocado aqui era 1 ponto só, e para além de fazer 2 pontos aqui da linha, e que foi decisivo para a atribuição do vencedor. Portanto, 70-69. E pronto, esta foi a segunda semifinal, em que o Running Out passa à final. Já os finalistas já decidiram os jogos. Vai ser o Seven Wonders Azul, o Wingspan, Splendor, Targi e Carcassonne. Podemos dar aqui uma vista de olhos para fazer aqui uma antevisão da final. Portanto, aqui. Portanto, nos confrontos do campeonato, o Running Out ganhou sempre ao seu oponente. Ganhou na meia final no Carcassonne, ganhou-lhe no King Domino, mas eles não escolheram esse jogo. Ganhou no Splendor também na meia final, que vai ser um dos jogos desta fase do campeonato, e ganhou no Stone Age, que também não é um dos jogos. Portanto, o Splendor e o Carcassonne foram escolhas do Running Wild, mais o Seven Wonders Azul. E o Wingspan e o Targi foram opções do Guilherme. Portanto, vamos dar aqui uma vista de olhos, aqui no caso do Running Wild, para ver a sua performance nesses jogos. Portanto, no Carcassonne é um jogador já bastante batido, já conhece bastante, tem já muita experiência do jogo. No Seven Wonders Duel também 71, 47 jogos, tem uma taxa de 7,66, portanto é um jogador bastante forte também para o nível do campeonato. O azul não entra. Vamos aqui andar um pouco mais para baixo. Vamos ver aqui Targi. Targi, ele não tem muita experiência no jogo, mas ele é um bom jogador de soneiros. Portanto, aqui foi uma escolha por parte do Govir para escolher jogos em que o seu oponente era mais fraco. O Wingspan é outra opção. Portanto, embora nos quartos finais, que foi um dos jogos que o Running Out teve de jogar o Wingspan, já se notou que já começa a ter mais experiência com o jogo. Portanto, presumivelmente não deve estar ao nível do Govir, ainda no Wingspan, mas já está melhor. Já está comparativamente ao que estava aqui nos quartos finais. Do Targi não tem muita experiência, mas vamos ver.
No caso do Splendor, que é o Splendor é o último jogo que me falta aqui ver da parte do. O Splendor tem 58 jogos, 46. Provavelmente é o jogo em que portanto é uma excelente taxa de sucesso de 81%. É provavelmente o jogo em que se calhar o Running Out é mais favorito que o Govir neste jogo. Portanto, vamos aqui dar uma vista de olhos à conta do Govir e ver. Govir. Govir no Carcassonne também é um jogador. Basta mostrar aqui as pontuações. Os jogos têm mais de 2.000 partidas, portanto sabe as peças de cor e de frente e para trás, portanto não há grande novidade. No Wingspan também é um jogo que tem muita experiência. Depois no Targi, um bocadinho, se calhar 51 jogos, 34 vitórias. Não, provavelmente a maior parte destas partidas foi sempre nas temporadas. Portanto, também tem parte com mais experiência que o seu oponente. No Splendor, percentagens iguais, 81%. Portanto, estão em circunstâncias semelhantes, embora na meia final, no campeonato, eles fundaram-se e a vitória foi para o Running Wild. Portanto, Targi, Splendor, Carcassonne. Seven Wonders Duel. É o jogo que me falta aqui. Seven Wonders Duel. Seven Wonders Duel é provavelmente o jogo em que dos 12 do campeonato, por acaso até foi o jogo no torneio em que o Guilherme foi eliminado logo na primeira ronda. Acho que foi o único jogo assim. Exatamente, foi aqui eliminado pelo seu pai logo na primeira ronda. Portanto, é o jogo provavelmente destes jogos do campeonato em que o Guilherme dá-se pior. Portanto, foi uma escolha certa. Portanto, talvez escolhe o Wingspan e o Targi porque são os pontos mais fracos do seu oponente. Embora, como digo, o Running é um bom jogador de Stone Age, portanto, e o Targi tem um bocado de saber o que é colocar e onde é que se deve colocar. Portanto aí com alguma experiência ele pode melhorar. No Wingspan também o Running Out nos quartos finais notou-se um estudo do jogo, portanto com mais umas partidas penso que pode se tornar um jogador bem melhor. No Seven Wonders eu diria que o Running All é o favorito, assim à partida, mas é sempre um jogo, vamos ver o que é que dá. No Splendor é elas por elas, mas talvez a vitória durante o campeonato entre ambos foi bastante da esse vendedor. E no Carcassonne são bons jogadores, portanto, se calhar vai ser este o jogo decisivo para determinar o campeão. Mas dar aqui uma vista de olhos, se calhar ver se consigo ver históricos de jogos. Running. Espera aí. Running Wild. Ok, vamos dar aqui uma vista de olhos às estatísticas que cada jogador tem. Portanto, eles têm aqui. Jogaram 49 vezes. Jogaram até este dia 49 vezes e penso que tem aqui 24 vitórias e 29, mas pronto, não sei exatamente. Portanto, estes são os jogos. Ok, isto é bom saber. Portanto, aqui no Puerto Rico que vamos cá ver só os jogos em que nos interessa. Portanto, no caso Splendor, portanto, como é que foram os confrontos do Splendor? Portanto, o Running All ganhou os 3 jogos que até agora teve com o Ovir, sempre no Splendor. Portanto, foi
Portanto, este foi para o campeonato, este deve ter sido na temporada passada e esta foi há mais de 2 anos. Portanto, aqui há uma vantagem, há um pendor para o lado do Running Wall no Splendor. Portanto, vamos ver se verifica. Depois, no Tanks, Carcassonne, jogaram 2 vezes no seu histórico. Uma vitória para um lado, outra vitória para o outro. A última, esta foi durante o campeonato da meia-final. O último jogo já foi há 3 anos atrás. Portanto, provavelmente e a diferença pontual entre ambos, se eu for aqui ver, não, o Running Wild tinha 300L, portanto, mas já foi há muito tempo. Vamos ver o que é que dá desta vez. Depois temos aqui Stella, Stone Age, Patchwork, King Domino, Alhambra, Santorini, Azul. Não, nunca se defrontaram no Target, nunca se defrontaram no Wingspan e nunca se defrontaram no Seven Wonders Duel. Portanto, das poucas vezes que defrontaram-se nos jogos que vão jogar, o Running Wild ganhou uma vez no Carcassonne, o Govir ganhou uma vez, o Running Wild ganhou 3 vezes no Splendor contra 0 do Govir e vamos ver o que é que isto dá. Teoricamente são, principalmente os jogos que o Running Wild escolher, podem ser jogos muito equilibrados e serão decisivos. Embora acho que se calhar o Carcassonne, se cada jogador ganhar a sua partida, acho que o Carcassonne poderá ser a partida decisiva para determinar quem será o novo campeão. Espero que tenham gostado. Espero que acompanham esta final muito decisiva para determinar o grande campeão. E até uma próxima oportunidade. Já agora deixo aqui uma recomendação de fim, que está a decorrer a temporada 14 neste momento. Os torneios da primeira semana já arrancaram. Já estamos com torneios da segunda semana. Quem quiser é só entrar em contato com a organização, que a gente manda os convites, se não estão inscritos. Se estão inscritos, deem uma vista de olhos ao vosso e-mail, que provavelmente já receberam chaves do acesso a esses torneios. Temos mais esta semana e mais 2 semanas e no total são 160 torneios. Portanto, há muito torneio e para quem quiser se inscrever, deem uma vista de olhos à nossa página de Facebook, ao Discord e provavelmente alguém vai conseguir entrar em contato convosco e ajudar a esclarecer as dúvidas que possam ter. Até à próxima e bons jogos. Tchau.